Os ministros das Relações Exteriores das grandes potências se preparam para as negociações sobre o programa nuclear do Irã. Um acordo pode ser fechado na Suíça ainda neste fim de semana. Já estão em Genebra o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, o ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, William Hague, o da Alemanha, Guido Westerwelle, e o da França, Laurent Fabius. Eles oferecem um descongelamento de 50 bilhões de dólares do Irã que estão em bancos estrangeiros. Em troca, pedem que o país limite as atividades nucleares por um período entre 6 meses e 1 ano, enquanto se negocia um acordo final. Mas os iranianos querem também o fim das sanções sobre a venda do petróleo e as transações financeiras. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que um acordo com o Irã seria um péssimo negócio para o mundo. As conversas deveriam terminar hoje, mas devem ser estendidas por causa da chegada amanhã à Suíça dos ministros das Relações Exteriores da China e da Rússia. Os exames de laboratório feitos nos restos mortais do poeta chileno Pablo Neruda afastaram a suspeita de que ele tenha sido envenenado. Os resultados mostraram apenas a presença de produtos químicos usados para o tratamento de câncer, mas a família do poeta quer mais investigações. O resultado dos exames toxicológicos não apontou qualquer indício de que Neruda tenha sido envenenado. O chefe da equipe encarregada da análise afirmou que não foi encontrada evidência de que ele morreu de causas não naturais. Por causas não naturais na morte do senhor Pablo Neruda. Rodolfo Reis, sobrinho de Neruda, disse que ainda acredita na possibilidade do poeta ter sido morto pela ditadura militar e que é preciso investigar se substâncias não injetáveis foram usadas pelos supostos assassinos. Hay que ver y que hay que determinar qué pasos se van a seguir. Os restos mortais de Pablo Neruda foram exumados em abril para análise. Ele morreu em setembro de 1973, 12 dias depois do golpe de Estado que deu início à ditadura do general Augusto Pinochet. Neruda fazia tratamento para combater um câncer de próstata. Além de poeta, vencedor de um prêmio Nobel de Literatura, Neruda foi militante político. Até os últimos dias, manteve fortes convicções comunistas. O governo de Cuba publicou uma lei sobre a produção de alimentos no país que acaba com o monopólio estatal sobre a distribuição. Os fazendeiros poderão vender produtos no mercado aberto. A nova lei será aplicada experimentalmente em Havana e nas províncias de Artemisa e Mayabeque e deverá se estender para todo o país em 2015. Ela permite o aluguel de terras improdutivas para fazendeiros e admite práticas que eram consideradas ilegais, como o aluguel e venda de tratores e a permissão para o transporte particular de produtos sem interferência do Estado. O decreto permite que fazendeiros, cooperativas e fazendas estatais vendam produtos em qualquer quantidade e para qualquer comprador, depois de cumprir os contratos com o Estado. Uma possibilidade que se lhe possa vender a todos os organismos. Este fazendeiro diz que a nova lei é boa porque vai facilitar o acesso das pessoas aos produtos. As lideranças chinesas se reúnem a partir de amanhã em uma plenária do Partido Comunista. O encontro a portas fechadas deve discutir reformas para a próxima década. Esse é o tema do comentário de Emir Sader. A maior expectativa dessa reunião da direção do Partido Comunista da China é porque é a primeira depois da eleição da nova direção. E elas anunciaram que seria mais importante em muito tempo. Quais são os temas principais? A maior novidade seria a criação em Xangai, a região mais dinâmica do país, de uma zona especial em que bancos estrangeiros operariam através de bancos chineses. Até agora houve um monopólio muito firme do sistema bancário nas mãos do Estado. Em segundo lugar, o tema de elevação do poder aquisitivo da população do campo, que é um tema que vem de muito tempo, que coincide também com a ideia de, no modelo econômico, contar com menor exportação e maior expansão do mercado interno. A questão do crescimento econômico não é tão grave assim, porque, na verdade, a China crescer 7,5% agora é mais do que crescer 10% há 10 ou 15 anos atrás. Mas existe, eles pretendem dinamizar através do mercado interno. O mais importante vai ser o tom. Que característica ideológica vai ter esse Congresso, essa nova direção, e que horizontes eles apontam para o futuro.
O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, disse hoje que a corrupção na prefeitura é sistêmica, ou seja, é antiga e contínua. Ele informou que a Controladoria Geral do município apura irregularidades há 8 meses. Disse ainda que o esquema de fraude no imposto sobre produtos, ou melhor, sobre serviços, também existe na cobrança do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. É um escândalo de grandes proporções, não está restrito a uma secretaria só, nós identificamos, em março, nós identificamos problemas em várias secretarias. Secretaria do Verde, Secretaria das Subprefeituras, Secretaria das Finanças, Secretaria da Habitação, para citar algumas. Nós estamos investigando possíveis fraudes no IPTU, a pessoa mudar o cadastro, há denúncias de mudança cadastral do IPTU, para que a pessoa pague menos, há denúncias sobre dívida ativa, mudança também dos registros de dívida ativa para beneficiar devedores. Enfim, é sistêmica. Nós não sabemos se são as mesmas pessoas. No IPTU certamente há envolvimento de parte deles, mas na dívida ativa nós não sabemos se há outros órgãos da prefeitura que possam estar envolvidos. Os 3 suspeitos de participar das fraudes, que ainda estão presos, devem ser soltos à meia-noite, quando vence o prazo da prisão temporária. O promotor do caso, Roberto Bondini, disse que o Ministério Público vai investigar se o ex-prefeito Gilberto Kassab e o ex-secretário de Finanças tinham conhecimento das fraudes na cobrança de impostos. O ex-secretário Mauro Ricardo afirmou que as investigações vão comprovar que as acusações são infundadas. Já o ex-prefeito negou que soubesse das irregularidades. Gilberto Kassab afirmou ainda que as investigações começaram na gestão dele. O Senado estuda um projeto que prevê a redução do peso das mochilas escolares. Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia, mais da metade dos problemas de coluna na fase adulta é resultado da sobrecarga de peso na adolescência. Livros, cadernos, estojo, a mochila de Júlia não é nada leve. Nos últimos 3 anos, a estudante diz que a quantidade de material escolar só aumentou e o excesso de peso tem incomodado. Quando tiro a mochila, eu sinto alívio, mas dor assim, quase nunca. Por enquanto, Júlia não sente dor nas costas, mas de acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia, mais da metade dos problemas de coluna na fase adulta decorrem da sobrecarga de peso na adolescência. Para evitar o leve trás de livros e cadernos, algumas escolas disponibilizam armários aos alunos. Tem pai que aprova a alternativa, outros acreditam que não resolve o problema. Isso é bom, né? Porque evita da criança ficar carregando para lá e para cá material todo de santo dia, né? A ideia é ótima, porém não tem utilidade nenhuma. E aluno vai lembrar de guardar dentro de armário de escola? Não vai. Aluno não vai lembrar. Ele tem material para trazer, para levar para casa, aí tem estudo para fazer em casa, tem que pegar, não adianta. João carrega praticamente o material de todas as disciplinas. O estudante reconhece que exagera na carga. Você acha que pesa quanto a sua mochila? Acho que deve pesar uns 20 quilos, eu acho. A mochila deve pesar no máximo 15% do peso do aluno. Segundo estudos da Sociedade Brasileira de Ortopedia, acima deste índice existe prejuízo para a saúde. Mas será que os estudantes têm consciência do peso que carregam? Nós trouxemos para esta escola em Brasília uma balança e convidamos o Eduardo para um teste. Por favor, Eduardo, pode subir na balança. Com a mochila, o peso dele é de 55,5 kg. Já sem o material, o peso chega a 49 quilos, ou seja, ele está comprometendo a coluna com a sobrecarga. O excesso de peso das mochilas é tema de discussão no Congresso Nacional. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado pretende votar um projeto de lei que diz que o limite máximo para carregar o peso da mochila seja de 15% do peso do estudante. 80% da população mundial terá, ao menos, um episódio de dor nas costas durante a vida, segundo a Organização Mundial da Saúde. No caso do projeto de lei que estabelece limites de peso, a dúvida é quanto à fiscalização. Para este ortopedista, outras alternativas podem evitar a necessidade de uma lei. O problema que eu vejo
como controlar isso, né? Como é que a gente vai fiscalizar esse peso dessas mochilas? Quem vai ser responsável por essa fiscalização? A escola, os pais, o governo? O que não pode é deixar que as crianças sejam expostas a essa sobrecarga de peso, porque isso pode trazer consequências severas no futuro. Diante da polêmica sobre o peso da mochila, Jorge Henrique arrisca uma solução. Um livro só? E menos dever? Menos dever. 30 mil detentos e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas se inscreveram para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O número é 28% maior do que o do ano passado. As provas estão marcadas para os dias 3 e 4 de dezembro e serão aplicadas nas unidades onde estão os candidatos. Uma feira de experiências no Rio de Janeiro aproximou jovens estudantes da ciência. E muitos foram seduzidos por disciplinas que, tradicionalmente, nas salas de aula, são motivo de muita dor de cabeça para eles. Os projetos apresentados na feira serão premiados na semana que vem. Aprender na prática os fenômenos da física e da química. Esse foi o desafio para um grupo de estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Durante 3 meses, eles desenvolveram no Instituto Militar de Engenharia do Rio projetos de ciências. Os jovens foram orientados por estudantes do próprio instituto, que se transformaram em professores e gostaram da experiência. Eu até comecei a pensar em dar aula mesmo, que eu nunca tinha pensado, porque é muito bom. A gente acaba desenvolvendo mais pra gente mesmo do que pra eles, porque a gente acaba ajudando e vendo que eles gostam mesmo daquela matéria. Aí eles começam a sentir facilidade na escola. Agora o resultado dos trabalhos está sendo apresentado numa feira de ciências. Entre as experiências estão essas garrafas que simulam a formação de tornados, reproduzindo a rotação da Terra. Um aparelho que mede a voltagem de pilhas e produz faíscas. E outro que retira partículas de hidrogênio da água, que são utilizadas para gerar energia. 24 alunos de 3 escolas públicas do Rio de Janeiro participam esse ano da feira. Os trabalhos estão sendo avaliados. Os melhores vão ganhar prêmios. Mas o principal objetivo do evento é mostrar para os estudantes que estudar física e química é uma atividade interessante. Física e química, normalmente na escola, é dada somente por fórmulas e tal. E é legal ter uma coisa prática para mostrar como é interessante isso. Thaís e Jean, que apresentaram experiências na feira, já foram contagiados pela nova maneira de aprender física e química. Fazer a experiência é bem mais divertido do que ficar só na teoria, porque tem muita fórmula, muita coisa para decorar e a gente não sabe realmente o que vai acontecer com isso. Na experiência a gente consegue enxergar o que acontece. Eu tô achando bem interessante, porque é uma oportunidade nova. O outro lado da ciência que eu não conhecia, é muito novo para mim. Também no Rio de Janeiro, um encontro internacional reuniu especialistas em meteoritos. Eles vêm do espaço sideral e, quando caem aqui no planeta, sempre atraem a curiosidade de muita gente. Meteorito é o meteoro que conseguiu ultrapassar a atmosfera terrestre e chegou ao solo. Não se sabe ao certo quantos caem por ano em nosso planeta. Um assunto que cada vez mais vem atraindo novos pesquisadores. Trabalhos e teses são acompanhados com atenção no 4º Encontro Internacional de Meteoritos e Vulcões, realizado no Rio de Janeiro. Entre os participantes, Igor se destaca pela pouca idade. Não é comum um jovem de 15 anos ser amante de astronomia e estudar meteoros. Para difundir o conhecimento, tem um blog na internet. No site Meteoritos Brasil, a gente divulga todas essas campanhas voltados para a conscientização da população sobre o que são os meteoritos, a sua importância e como identificá-los. Entre os temas apresentados sobre questões do universo, sobra espaço para polêmica, como a deste Newton, que assim como o xará Isaac, também recebeu críticas quando defendeu seu ponto de vista. Aqui no caso, que a Lua, nosso satélite natural, recebeu parte da crosta terrestre. Meteoros que são ditos como lunares podem ter saído da própria Terra, não obrigatoriamente precisam ter vindo da Lua, por uma compatibilidade entre a crosta terrestre e a crosta lunar. O encerramento do encontro internacional acontece neste fim de semana em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, quando uma expedição formada por pesquisadores e curiosos vai atrás de um meteorito raro. Todos querem achar um pedaço perdido do Angra dos Reis. O meteorito foi descoberto em 1869 por pescadores. De cor roxa, é um dos mais raros e tem alto valor financeiro e científico.
quase foi roubado por um cientista americano no final dos anos 1990. Já pertenceu à superfície de um planeta e é datado da origem do Sistema Solar, com 4 bilhões e meio de anos. Cientista que rouba deve ser chamado de cientista ou de ladrão? Olha, não vou nem responder essa, Guilherme. No ranking de felicidade mundial, os povos mais alegres estão nos países com mais estabilidade política e que resolveram questões básicas como educação, saúde e qualidade de vida. O Brasil está em 46º lugar numa lista de 142 países. E a gente quer saber o que é felicidade para você? É viver bem, tranquilo, de bem com a vida. É estar de bem com todo mundo, estar em paz, ter fé em Deus. Essa é felicidade para mim. O Elbert Boto, do Rio de Janeiro, respondeu: felicidade para mim é uma família com saúde, amigos e um trabalho. Você pode nos seguir twitter.com/repórterbrasil e participar por meio das nossas redes sociais. E a seguir você vai conhecer o Procon Digital. E nós vamos conversar com um especialista em direito do consumidor e saber como cobrar direitos. Daqui a pouquinho.